Zacarias capítulo 1, vamos à palavra do Senhor, vamos prestar atenção, é um texto que não é fácil, mas o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. Zacarias 1, versículo 7. Aos 24 dias do mês undécimo, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: Olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho e parava entre as murtas que estavam na profundeza, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: Eu te mostrarei quem estes são. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: Estes são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: Nós já andamos pela terra e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? Respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo me disse: Clama dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grandíssima ira estou irado contra as nações em descanso, porque estando eu um pouco desgostoso, eles auxiliaram no mal. Portanto o Senhor diz assim: Voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Louvado seja Deus. Senhor amado, ajuda-nos nesta noite, em nome de Jesus. Diga glória a Jesus. Aleluia. É um texto difícil da palavra do Senhor, mas nós vamos entender. O Senhor vai nos dar graça. É necessário prestar atenção, é necessário ouvir de bom grado. Mateus 13:20 diz assim: O coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com seus ouvidos. Mas é necessário ouvir de boa vontade, é deleitar-se em ouvir a palavra do Senhor, porque Salmo 19:7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Repita comigo: a palavra de Deus é remédio para a minha alma. O Senhor nos cura, o Senhor nos limpa, o Senhor tira os traumas, as depressões, os pensamentos ruins, o Senhor lava a nossa mente. Efésios 5:26, para a santificar com a lavagem da água pela palavra. João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus nos limpa. Irmãos, o profeta Zacarias, ele iniciou seu ministério 518 anos antes do Senhor Jesus, faz então 2.500 anos. Zacarias em hebraico significa: o Senhor se lembra de nós. Diga glória a Jesus. Fale para o irmão assim: o Senhor se lembra de nós. Só o nome do livro já nos abençoa. O Senhor se lembra de nós. Aliás, o ministério do profeta era muito condizente com o seu próprio nome, o significado disso. Ele era filho de Baraquias. Baraquias em hebraico significa abençoado pelo Senhor. E filho de Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Ido significa no tempo determinado de Deus. Diga glória a Jesus. Quer dizer, é uma sequência de nomes, até os nomes nos abençoam. O Senhor se lembra de nós, nós somos abençoados pelo Senhor e o Senhor opera no tempo determinado. Diga glória a Jesus. Zacarias era um dos sacerdotes de Israel, assim como o profeta Jeremias. Ele também esteve no cativeiro da Babilônia, e ele retornou do cativeiro junto com Zorobabel, que era o príncipe, o descendente do trono de Davi, ancestral do Senhor Jesus. O profeta Zacarias voltou com este Zorobabel,
20 anos antes de começar a profetizar. Voltou no ano 538 a.C. O profeta Zacarias foi contemporâneo, viveu ao mesmo tempo que o profeta Ageu. Ele foi muito usado pelo Senhor para a reconstrução do templo de Jerusalém, diz lá em Neemias capítulo 6, versículo 14. Deus tinha dado ao povo de Israel a terra ali, aquela terra que até hoje pertence a eles. Só que o povo pecou na idolatria, o Senhor permitiu que viesse o cativeiro babilônico através do rei Nabucodonosor. Foi uma destruição horrível em Israel, o povo foi levado em cativeiro, muitos morreram, eles foram levados como escravos a pé, carregados por anzóis nos narizes. Fala-se misericórdia. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus, diz Hebreus 10:31. Isso se cumpriu na vida daquele povo, porque eles deixaram o Senhor. Como disse Jeremias 2:35, deixaram o Senhor e cavaram cisternas rotas, cisternas que não retinham águas. Não se pode deixar de Deus. Fala para o irmão assim, não se pode deixar de Deus. Meu amado, você precisa de alguma coisa, busque ao Senhor. Não vá em espiritismo, nem cartomante, nem cigana, nem sorte, nem horóscopo, nem nada, isso é do diabo. Precisa de alguma coisa, vá a Deus. Fala para assim, vá a Deus. Meu amado, Deuteronômio 18, um texto escrito por Moisés há 3.000 anos atrás. Ele já dizia em Deuteronômio 18 que todo o que busca essas coisas, dessas premonições, irmãos, isso é diabólico. Búzios, cabala, tarô, numerologia. Você precisa de Jesus. Fala assim, Jesus. A resposta para a tua vida. O Senhor se lembra de nós. Meu amado, as coisas de Deus parecem demoradas, mas elas são certas. Se você está com um problema, vá num terreiro de Saravá. Pode ir, compra umas galinhas pretas, umas velhas, vai lá. Em uma semana o diabo faz, e em 2 ele desfaz. E a tua vida vira um inferno. Você vem na igreja, pode demorar 1 ano, 2 anos, mas tudo que Deus faz dura para sempre. Eclesiastes 3,15. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. O livro de Provérbios diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Irmãos, o Senhor se lembra de nós. Eis aqui a mensagem do profeta Zacarias, que já fala no nosso coração só pelo seu próprio nome. Zacarias viveu, como já disse, 518 anos antes do Senhor Jesus, mas era um homem cheio do Espírito Santo, como diz a Epístola de Pedro: homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Quer dizer, era um homem santo, sujeito a falhas, mas muito dedicado ao Senhor. Não era alguém que vivia em perniciosidade, nem permissividade de jeito algum. Era um homem santo de Deus. Ele teve visões profundas do Senhor e do Senhor Jesus. Zacarias conseguiu descrever algumas coisas que só alguém cheio do Espírito Santo poderia antever com tamanha precisão. Em Zacarias 9:9 ele disse assim: não temas, ó Sião, eis que aí vem o teu rei, manso e humilde, assentado em um jumento, em um filho de jumenta. E foi exatamente o que se cumpriu. Está escrito em Mateus capítulo 21, o Senhor Jesus entrou na cidade de Jerusalém, assentado em um jumento, exatamente como predisse o profeta 500 anos antes. Em Zacarias 11, o profeta disse assim, o profeta Zacarias: arroja ao vaso do oleiro este belo preço pelo qual alguns filhos de Israel me avaliaram, 30 moedas de prata. O profeta conseguiu prever pelo Espírito Santo o preço que o Senhor Jesus seria vendido na traição de Judas Iscariotes. Em Zacarias capítulo 13, o profeta disse assim: fere o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão, mas eu volverei a minha mão para os pequenos, diz o Senhor. Zacarias predisse que o Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, seria ferido, as ovelhas se dispersariam, mas depois o próprio Senhor haveria de recolhê-las novamente. Diga glória a Jesus. Irmãos, aqui o Senhor está falando com o profeta através de uma visão noturna.
Diz ali, né, que ele esteve em visões com Deus. Diga glória a Jesus. Diz o texto que ele viu o anjo do Senhor entre as murtas. Diz ali o versículo 11, que era o anjo do Senhor. Murta são arbustos nativos da região palestina, da Palestina, onde é Israel, quer dizer, uma região deserta com aqueles arbustinhos esparsos no meio do campo, aquilo que é murta. Estava ali, o versículo 11 chama de anjo do Senhor, o versículo 10 chama de homem. Como que pode ser anjo e pode ser homem ao mesmo tempo? A interpretação não é difícil, era uma visão do próprio Senhor Jesus pré-encarnado. Jesus nasceu como homem 500 anos depois disso, mas como Deus, Jesus é eterno. Repita comigo: como Deus, Jesus é eterno. O Senhor Jesus veio à terra, mas ele não era apenas um homem, ele era Deus encarnado. João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Não era apenas um homem, era Deus encarnado. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Diz em João capítulo 1, diga glória a Jesus. Repita comigo: Jesus Cristo é Deus para sempre. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Aqui era o próprio Senhor Jesus. Ele estava com um esquadrão de anjos, que diz ali, montados em cavalos vermelhos, brancos e morenos. Vermelho não é vermelho, é aquele marrom de cor forte, cor de cavalo, aqueles cavalos de raça árabes. Cavalos brancos, e esse cavalo moreno são aqueles cavalos baios de cor grisalha, aquele branco agrisalhado. Diga glória a Jesus. O Senhor Jesus, o que ele estava fazendo ali? Ele estava passeando pela terra, ele disse, para ver o que estava acontecendo. Repita comigo: o Senhor Jesus anda no meio da terra. Salmo 113 diz assim: quem é como o nosso Deus, que habita nas alturas, mas que se curva para ver o que há nos céus e na terra? Do pó levanta o desvalido, do monturo ergue o necessitado, para fazê-lo habitar com os príncipes, sim, com os príncipes da terra, que faz com que o solitário habite em famílias, e com que a estéril seja alegre mãe de filhos. Diga glória a Jesus. O Senhor Jesus estava vendo tudo o que estava acontecendo. O nosso Deus não é um Deus distante, é um Deus presente, é um Deus que habita conosco, é um Deus que vê todas as coisas. Deus vê tudo. Fala assim: Deus vê tudo. Até o que você está pensando agora. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem nós vamos tratar. Hebreus 4,13. Irmãos, o que o anjo do Senhor estava fazendo ali? Israel estava destruído, por isso que estava o anjo entre as murtas. Israel estava destruído, foi após o cativeiro da Babilônia. O imperador Ciro da Pérsia, que foi o império que se sucedeu ao império babilônico, permitiu o regresso dos judeus à sua própria terra, dizia em Esdras capítulo 1. Eles voltaram, mas a terra estava destruída. Eles começaram a reconstruir, diz no livro de Esdras, mas já se levantou a oposição dos habitantes das terras vizinhas, que aliás eles têm encrenca com Israel até hoje, aquilo é uma guerra constante. Então eles começaram a reconstruir e pararam, ficaram desanimados, porque era muita adversidade, muita oposição. Então a terra estava destruída, e o povo estava começando a entrar em desânimo. Por quê? Foram para o cativeiro, destruídos, Deus permitiu voltar, já foi uma benção, voltaram. Mas a terra estava destruída, não conseguia fazer nada. Então eles estavam numa situação intermediária. Eles não podiam dizer que Deus não fez nada. Deus fez alguma coisa, mas não estava bom, porque tudo estava destruído. Então, irmãos, este texto aqui fala conosco, porque muitas pessoas estão nessa situação. O Senhor começou a agir, mas só começou.
Fala assim, só começou. E daí já vem desânimo. O povo estava desanimado. Será que, voltamos para nossa terra, mas vai ser assim para sempre? A família estava quase para se destruir. Não se divorciaram, mas está longe de ser uma maravilha. Vai ser assim para sempre? Não, o Senhor se lembra de nós. Fala assim, o Senhor se lembra de nós. Glória a Jesus. Irmãos, o povo estava destruído, estava naquela situação assim, de apatia. Será que nada iria mudar? Achavam que Deus estava parado, mas Deus estava agindo. O próprio anjo do Senhor dos Exércitos estava passeando no meio do povo. E o que o anjo do Senhor estava fazendo? Ele estava intercedendo. Diz o versículo 12, o anjo do Senhor dizendo, Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de seu povo? O anjo do Senhor, que era o próprio Senhor Jesus pré-encarnado, ali aparecendo como um anjo, estava intercedendo por Israel. Isaías 53:2 diz assim, pelos transgressores intercede. 1 João 2:1 diz assim, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Repita comigo, Jesus intercede por nós. Dê uma salva de palmas ao Senhor novamente. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. O povo de Israel estava naquela situação, mas Deus não estava parado, Deus estava vendo tudo. O Senhor é o guardador de seu povo. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Diz o Salmo de número 121. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta de seu povo, desde agora e para sempre. Salmo 125:2. O anjo do Senhor, Jesus, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Diz o Salmo 34:8. Diga glória a Jesus. O nosso Deus é maravilhoso. O que o anjo do Senhor pedia? Senhor, até quando tu não terás compaixão? Repita comigo, o nosso Deus é misericordioso. 2 Coríntios capítulo 1 diz que Ele é Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Lamentações de Jeremias 3:23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois elas não têm fim. Novas são cada manhã e muito grande é a sua misericórdia. O Senhor se lembra de nós. Diga glória a Jesus e pede compaixão. Irmãos, o Senhor Jesus intercede por nós, Ele intercede pela tua vida. Diga glória a Deus. Ele não se esquece de nós, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa perseverança possui as vossas almas, disse Jesus em Lucas capítulo 22. Diga glória a Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. O nosso Deus é misericordioso. Irmãos, é isso que o Senhor quer de nós. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Diz em Mateus capítulo 5. O profeta Amós, no capítulo 7 do seu livro, ele também intercedia por Israel, pedindo misericórdia. Repita comigo, o Senhor procura pessoas cheias de compaixão. Irmãos, o ser humano ele gosta de dar uma de esperto. Todo mundo, ninguém gosta de fazer papel de bobo. Então, pessoas assim nas igrejas, para ficar dizendo assim, eu acho que esse fulano não quer nada com nada. Esse fulano não me engana. Esse jeito dele não me engana. Meu amado, disto o mundo está cheio. O que o Senhor quer na sua casa é pessoas cheias de compaixão. A tua esperteza, meu amado, para a casa de Deus não serve para nada. E não venha me dizer, pastor, mas é a revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é compassivo, misericordioso, longânimo e grande em benignidade. Diga glória a Jesus.
Irmãos, o Senhor quer pessoas cheias de compaixão. É o que não existe no mundo. O mundo é feito de pessoas cansadas, irritadas, estressadas, nervosas, explosivas. De gente assim a igreja não está precisando. A igreja está precisando de pessoas compassivas. Se é para vir os estressados, é para serem transformados. Diga glória a Jesus. Farbon sim tem que ter compaixão. Compaixão. Diga glória a Jesus. Meu amado irmão, quando uma pessoa se afasta da igreja e volta, ela tem que ser tratada com compaixão. Pastor, isso aí não me engana não. Não vai durar nada. Com essa tua ajuda, meu filho, não vai durar nada mesmo, né? Faz misericórdia. Pare de dar palpite e ore. Diga glória a Jesus. Irmãos, é isso que o Senhor quer. Jesus. Os irmãos já pensaram muitas vezes Jesus intercedendo para que alguém volte. Esse alguém volte e os crentes ficam fazendo cara feia. Faz misericórdia. Quer dizer, o corpo de Cristo agindo completamente contrário ao que a cabeça da igreja, Jesus, está querendo. Irmãos, o próprio Jesus tem misericórdia, tem compaixão. Se não tivesse, nós estávamos perdidos. Diga glória a Jesus. Então, o Senhor já está falando conosco hoje. Compaixão. Fala assim, compaixão. Irmãos, o Senhor já me falou muito seriamente e sempre fala comigo neste tema. É o tema preferido dos profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Pequeno, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Diga glória a Deus. É o tema preferido deles. Irmãos, a falta de misericórdia para com os outros é pecado sério diante de Deus e atrai ira de Deus sobre a tua vida. Comece a ficar muito chato, muito ranzinza, muito rabugento, que você já vai para a cama doente com câncer e coisas semelhantes. Fala-se misericórdia. Comece com isso, irmãos, porque isso é completamente avesso ao Espírito Santo de Deus. Tem que ter compaixão, tem que ter muita paciência. Fala assim, muita paciência. Em casal, em casamento, tem que ter paciência. Pastor, o senhor não sabe o que meu marido já me fez. Você, né, minha amada, você é uma santona, né? Eu não sei como que Deus deixa você ficar no nosso meio. Mas em misericórdia, você vai acabar se maculando. Mas em misericórdia, tem que ter compaixão. Como nós não vamos ter compaixão de alguém? Quem somos nós? Pergunta, irmão, assim, quem é você? Quem é você? Você é santo? Está longe. Você pode fazer essa cara de santão, meu filho, mas você não engana. Deus você não engana. Diga glória a Jesus. Todos nós. Irmãos, o Senhor quer compaixão. Compaixão. Irmãos, a intolerância religiosa, chatice religiosa, é um dos pecados mais sérios que existe. Irmãos, sempre que uma pessoa vem na igreja, ela tem que ser bem recebida. Pastor, mas e se vem com má intenção? Jesus recebeu Judas com beijo. Amigo, aqui vieste. Diga glória a Jesus. E nós temos que ser como Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, mas a pessoa se desvia. Ela não pode assim ir chegando, assim, né? Vai chegando, vai chegando. O filho pródigo, meu filho, chegou, recebeu roupas novas, anel e festa, e foi chegando. Este é o nosso Deus. Diga glória a Jesus. Não dê uma de irmão do pródigo. Não faça isso. Fala assim, não faça isso.
Diga glória a Jesus. Irmãos, sabe por que as famílias estão se desfazendo? Tanto divórcio, tanto desentendimento? Falta de tolerância, falta de paciência. As pessoas não querem aguentar nada. Qualquer probleminha assim já é o cúmulo do absurdo. Tolerância zero. Mas gente assim no céu não entra, porque o nosso Deus tem tanta tolerância. Fala assim, tanta tolerância. Quer um exemplo da misericórdia de Deus? Fala para nós assim, você. Diga glória a Jesus. Deus aceitou até você. Fala assim, até você. Deus é bom, hein? Diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, estes cavaleiros estavam montados em cavalos. O que significa isso? Na época era o meio de transporte mais rápido. Então o Senhor estava querendo com isso mostrar a velocidade. Não, o anjo do Senhor não estava a pé, ele estava a cavalo. Quer dizer, para fazer obra rápida. Deus não é demorado, só que as obras de Deus são perfeitas. Diga glória a Jesus. Então busca o Senhor. Pastor, mas eu estou orando e não está resolvendo nada. Não fale besteira, meu filho. Está resolvendo sim. Espera em Deus. Pastor, já faz 1 ano. Fecha a boquinha, meu filho. Fala assim, fecha a boquinha. Nem que demore 10 anos, mas vem com certeza. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Diz Hebreus capítulo 10. Deus é perfeito. Tá, você não quer esperar em Deus? Tudo bem, não espere. Vai esperar em quem? Vai você resolver? Jesus de misericórdia. Vai sair um horror. Maldito o homem que confia no homem. Jeremias 17:5. Tem que esperar no Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, as cores dos cavalos significa a variedade das providências de Deus. A cor avermelhado, marrom avermelhado, significa que o nosso Deus é um Deus de guerra. Se existe algum demônio te oprimindo, te perturbando, o nosso Deus é um Deus de guerra e Ele vai destruir este demônio. Diga glória a Jesus. Se o inferno se levantou contra a tua casa, o Deus, o Senhor dos exércitos, vai batalhar contra todos eles. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Os cavalos brancos significam paz. O Senhor vai trazer paz. Você anda inquieto, desassossegado, o Senhor vai trazer paz ao teu coração. João 14:27. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Isaías 9:6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Do incremento deste governo e da sua paz não terá fim. Diga glória a Jesus. A paz que Jesus dá não é como a do mundo. A paz de Jesus é uma paz eterna. Os cavalos baios ou grisalhos, eles querem dizer sobre providência de Deus em momentos incertos, providência de Deus em momentos de pendência, em momentos transitórios. Tem muitas pessoas aqui em situação transitória. Já esteve pior, mas não está tão bom assim. Espere em Deus. Fala assim, espere em Deus. Jesus já fez, mas não terminou. Deixe Ele terminar. Fala assim, deixe Ele terminar. Espere em Deus. Quem aqui já esteve pior? Levante a mão. Quem já esteve pior? Então amém, que maravilha. Fala assim, que maravilha. Dê uma salva de palmas a Jesus, que maravilha. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Já esteve pior. O Senhor Jesus já operou um pouco. Deixe Ele completar. Porque as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são juízo. Deuteronômio 32:3.
Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, reto em todas as suas obras. Salmo 145. Diga glória a Jesus, o hino que o coral canta. Louvado seja o Senhor. Qual é a finalidade desta visão que o Senhor estava dando ao profeta Zacarias? Animar o povo, levantar o ânimo, renovar as forças, renovar a esperança. Deus deu ao profeta uma visão espiritual. As evidências estavam ruins, as cidades estavam destruídas e o povo desanimado, mas o profeta teve uma visão espiritual. Deus agindo, o Senhor preparando, o Senhor vendo todas as coisas e trazendo palavras boas e palavras consoladoras. Irmãos, o Senhor quer aumentar a nossa esperança e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Diz em Romanos capítulo 5: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Romanos 12, 12. O Senhor quer aumentar a nossa esperança? Repita comigo: o Senhor está pronto para agir. Irmãos, os cavalos passeando, a radiopatrulha de Deus. Diga glória a Jesus. Rony de Deus. Deus vê tudo. Fala assim: Deus vê tudo. Alguém está te oprimindo? Deus está vendo. Você está oprimindo alguém? Deus está vendo. Quando eu falei alguém está te oprimindo, Deus está vendo. Amém. Você está oprimindo alguém? Mas em misericórdia, Deus está vendo tudo. Deus vê todas as coisas. Deus é grande. Deus é tremendo. Diga glória a Jesus. Repita comigo: Deus zela pelo seu povo. Quando você entrega a vida a Jesus, a tua vida é dele. Se alguém se levantar contra a tua vida, está se levantando contra o Senhor. Em Tiago 4 diz que Deus tem ciúmes de nós. Zacarias 2:8 diz assim: aquele que toca em vós, toca na menina dos meus olhos, diz o Senhor dos exércitos. Eu sou de Jesus. Pergunta para você: você é de Jesus? Glória a Deus. Efésios 5 diz que nós somos a noiva de Jesus, aquela por quem Ele morreu. Então, irmãos, podemos esperar no Senhor. O Senhor vai agir por nós. O que mais perturba o ser humano é porque Deus não age no nosso tempo. O relógio de Deus não é como o nosso. O tempo de Deus é diferente. Mas tem que esperar o tempo de Deus. Diga glória a Jesus. Ditado mundano: Deus tarda, mas não falha. Mentira. Deus não tarda e nem falha. Ele chega na hora certa. Você é que é afobadinho. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. O Senhor chega na hora certa. Irmãos, tem ditado mundano que não tem nada a ver, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Deus não faz nada torto. Justo é o Senhor nos seus caminhos, reto em todas as suas obras. Nós é que somos míopes. Diga glória a Jesus. Zarolhos. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o versículo 11 diz que o anjo passou e viu toda a terra tranquila e em descanso. Só que isso não é no sentido bom. É no sentido assim: as nações em volta de Israel destruíram tudo. O Império Babilônico destruiu. O Império Persa, que o substituiu, deixou os judeus voltarem, mas não estava sendo de grande auxílio, porque teve até um edito do rei da Pérsia mandando parar com toda a construção. E os próprios judeus, os nobres, os poderosos, também tinham parado com tudo. Nós já vimos um dia a pregação do profeta Ageu. Eles tinham parado com reconstrução, com o templo, com tudo, porque os tempos estavam adversos. Então, a terra estava tranquila, mas uma tranquilidade assim, tudo ruim e ninguém fazia nada. Mas, geralmente quem está sofrendo sente esse tipo de coisa. Eu estou mal, eu estou sem emprego, eu estou sem comida na minha casa, eu estou com problema com os filhos, eu estou com problema no casamento e parece que ninguém está vendo coisa nenhuma, parece que cada um se volta para o seu próprio egoísmo. Irmãos, então o Senhor deu ao profeta essa visão,
Poderia ser que outros estivessem tranquilos em descanso, mas Deus não descansa. Deus trabalha incansavelmente. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Diga glória a Jesus. Fala assim: Deus não descansa. Sabe por que Deus não descansa? Porque Ele não se cansa. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Criador dos céus e da terra, não se cansa e nem se fadiga, e não há esquadrinhação para o seu entendimento, dá força ao cansado e renova as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e os mancebos certamente cairão, mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Diz Isaías 40, dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Deus não se cansa. É bom esperar em Deus. É bom confiar no Senhor. Tem muitas pessoas aqui que estão começando a jornada. Meu amado, tem que ter perseverança. Tem gente que vem para a igreja com a vida toda torta e quer que o Senhor Jesus conserte em uma semana. Deus não faz isso. Deus não faz gambiarra. Fala assim: Deus não faz gambiarra. O que você está querendo é que Jesus faça um negocinho assim para você continuar rodando. Deus não faz retífica de motor, Deus faz novo. Jesus não faz meia sola. Fala assim: Jesus não faz meia sola. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você quer as coisas tudo rapidinho? Deus não faz isso. Remendo, Ele não vai tirar remendo de pano novo para o vestido velho. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. E nem derrama vinho em odres velhos, vinho novo, diz o Senhor Jesus. Então Ele faz tudo novo, só que num tempo certo, num tempo perfeito. Então tem que esperar em Deus. Não se desespere. Diga glória a Jesus. Irmãos, na pregação, até é fácil dizer, a gente usa expressões engraçadas, está tudo bem, mas sentindo o problema, tem hora que o coração desespera, o coração grita. Mas por isso que está escrito, Salmo 42, por que estás abatido, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Fala assim: espera em Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o que esse texto mostra é: os homens estavam parados, mas Deus não parou. Romanos 9:28, o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Deus estava trabalhando. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Isaías 64:4, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Salmo 57:2, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Salmo 37:5, Isaías 57:15, assim diz o alto e sublime que habita na eternidade, cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, mas também com o contrito e abatido de espírito, para reviver o espírito do abatido e reviver o coração do contrito. Diga glória a Jesus. Quando você está abatido e perturbado, o Senhor está contigo, mesmo que você não perceba. Diga glória a Jesus. Irmãos, às vezes nós fazemos papel de criança. Parece que Deus está demorando, então a gente faz bico. Faz misericórdia. Está demorando? Ai, não vamos na igreja. E depois, ai pastor, parece que não está adiantando. Eu oro e não acontece nada. Acho que não vamos zerar. Você está parecendo criança que deita no chão e bate as pernas. Sei bem o que é isso. Faz misericórdia. Deus também sabe muito bem. Fala assim: Deus sabe muito bem. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Não adianta espernear que só vai doer a perna. Diga glória a Jesus. Tem que esperar em Deus. Bom é ficar em silêncio, aguardando a salvação de Deus, diz Lamentações de Jeremias, capítulo 3. E tem que tomar cuidado com a murmuração. O Senhor está falando conosco e comigo também. Estou precisando de um espelho aqui. Diga glória a Jesus.
A murmuração. Fala assim: não murmure. Diga glória a Jesus. Tem um cântico antigo que diz assim: deixa Deus amassar o barro para fazer um vaso novo. Deixa Deus amassar o barro para fazer um vaso novo. Não murmures, meu irmão, deixa Deus te amassar. Ele amassa como quer, Deus está provando a tua fé. Não murmures, meu irmão, deixa Deus te amassar. Ele amassa como quer, Deus está provando a tua fé. Diga glória a Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco. Israel estava destruído, mas Jesus estava lá. Parece que ninguém se mexia, mas Jesus estava lá. Jesus está conosco. Não te deixarei, jamais te desampararei, diz em Hebreus capítulo 13. Jesus intercede por nós. Irmãos, e a mesma pergunta que nós fazemos muitas vezes, Jesus também faz: até quando, Senhor? O próprio Jesus está intercedendo por Israel, dizendo: até quando, Senhor? Então, o Senhor intercede por nós, nós podemos confiar em Jesus. Fala assim: você pode confiar em Jesus. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Irmãos, versículo 15, Deus dizendo que o Senhor tinha usado algumas nações para impor a Israel um castigo, mas essas nações extrapolaram a permissão de Deus. Então o Senhor iria retribuir. Irmãos, aqui mais uma vez voltamos ao assunto, é muito sério. Jesus disse em Mateus capítulo 7: da mesma maneira que quereis que os homens vos façam, fazei vós também, porque disso depende toda a lei e todos os profetas. Começa a ficar muito exigente, muito chato, muito rabugento e muito ranzinza em cima de alguém, que isso vai voltar para cima de você. Da mesma maneira que quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Diga glória a Jesus. As nações tinham abusado na ira de Deus contra Israel, mas haveria de vir o dia da retribuição. Meu amado, não oprima ninguém. Não oprima a tua esposa, não oprima o teu marido, não oprima os teus filhos. Isto vai voltar. Da mesma maneira com que medirdes, também serei medidos, e ainda será acrescentado, disse Jesus em Mateus capítulo 7. Glória a Jesus. Versículo 16, Deus disse: Jerusalém será reconstruída. Irmãos, no Velho Testamento o tema é Israel, no Novo Testamento o tema é igreja. Se você faz parte da igreja de Jesus, Deus vai trabalhar na tua vida, o Senhor vai reconstruir a tua vida. Fala assim: o Senhor vai te reconstruir. Ainda que os adversários sejam muitos, Salmo 3:1, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, muitos são os que se levantam contra mim, muitos dizem na minha alma, não há salvação para ele em Deus, mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. O Senhor quer nos reanimar, o Senhor quer nos levantar. Repita comigo: a essência do Evangelho é a palavra da ressurreição. Diga glória a Jesus. Se nós fôssemos fazer um evangelho, a gente faria um evangelho assim: quem se converte vai ficar melhor e cada vez melhor, e vai ficar melhor materialmente, financeiramente, até espiritualmente, do jeito que nós não prestamos, fazem misericórdia. Vai ficar bem, vai ficar cada vez melhor, vai ficar cada vez melhor, nunca vai ter problema nenhum. Isso vai ser um testemunho para os outros. Deus não pensa assim. Fala assim: Deus não pensa assim. Sabe como que funciona o Evangelho de Deus? O Evangelho de Deus é assim:
A pessoa se converte, cheia de opressões, o Senhor tira as opressões e enche do Espírito Santo. E a pessoa começa a se levantar na vida, daí Deus permite que venha o diabo e derruba a pessoa. Daí todo mundo diz assim: ué, mas você não se converteu? Cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus? Olha o que te aconteceu. Passa um pouquinho de tempo, a pessoa se levanta de novo e fica melhor do que antes. E daí sabe o que os teus vizinhos dizem? Nada. Nessa hora ninguém fala nada. Passa mais um pouco, Deus permite, vem o diabo e te dá mais uma, você cai de novo. E daí sabe o que os vizinhos dizem? Cadê o teu Deus? Pois é, está aí. Passa um pouquinho de tempo, sabe o que acontece com o crente? Se levanta de novo melhor do que antes. Este é o Evangelho de Jesus Cristo, é o poder da ressurreição. O que acontece com todo mundo, acontece conosco, mas o nosso Deus nos levanta. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Irmão, se a pessoa se convertesse, não acontecesse mais problema nenhum, as igrejas iriam estar entupidas de pessoas que queriam fugir dos problemas. É só se converter que a vida virou uma maravilha. Mas Deus não faz isso. Crente passa pelos mesmos problemas que todos, só que ele passa e se levanta e continua e vence. Diga glória a Jesus. O nosso Deus nos levanta. O nosso Deus nos fortalece. O nosso Deus nos dá vitória. A tua vida foi destruída, o Senhor reconstrói. É, pastor, mas eu sou crente. Com mais razão ainda. Diga glória a Jesus. É, pastor, mas eu já me converti e já deu tudo errado. Mas agora vai dar certo em nome de Jesus. Creia. Fala assim, creia. Ih, pastor, mas já aconteceu isso 2 vezes. Não tem problema, o Senhor te levanta de novo. Diga glória a Jesus. O livro de Provérbios diz: 7 vezes cai o justo e se levanta. E 7 é um número perfeito, não é 7, pode ser até mais. Diga glória a Jesus. Não é fácil dizer isto, mas é uma certeza tremenda. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu já passei por experiências aflitivas, angustiosas, desesperantes, mas o Senhor me levantou. Não tem certos momentos que a gente pensa assim que, meu Deus, agora vai destruir tudo. Dali a pouco tudo passa, é como se nem tivesse acontecido aquilo, e já vem a paz. Este é o nosso Deus para sempre, este será o nosso guia até a morte. O Senhor se lembra de nós. Fecha os teus olhos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Lembra que o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos. É o que nos fazia sonhar, com muito trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, que mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria, a nossa língua de júbilo. Nem toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria, a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. Aleluias. Mas o Senhor quer nos levantar, o Senhor quer nos consolar com essas palavras. O Senhor quer nos dar força, o Senhor trabalha por nós, o Senhor está conosco, Deus vê tudo. Glória a Jesus. O Senhor tem compaixão, o Senhor tem misericórdia. Pode Deus realizar, pode Deus realizar tudo
tudo o que Ele prometeu, pode Deus realizar, pode Deus realizar tudo o que Ele te prometeu. Creia no amor de Deus, creia em sua fidelidade, creia em seu poder. Tudo Ele pode fazer. Ele quer te levantar, a tua vida liberar, todas as tuas feridas quer curar. Ele quer te levantar, a tua vida liberar, todas as tuas feridas quer curar. Aleluias. Louvado seja o Senhor, bendito seja Deus. Seu amado, vai operando, derrama, Senhor, do teu Espírito Santo agora, Seu amado, em nome de Jesus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê tua angústia e acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê tua angústia e acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, Deus vê. Aleluia, o Senhor está aqui presente. O Senhor, Ele quer te levantar, Ele quer te fortalecer. O tempo de vitória chegará. O tempo de cantar ainda virá. Confia tão somente no Senhor com teu coração. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Glória a Jesus, a unção do Senhor está sendo derramada. O Senhor está curando o coração, o Senhor está aumentando a fé, o Senhor está aumentando compaixão, o Senhor está dando sentimentos entranháveis de misericórdia e de compaixão. Cante junto. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê tua angústia e acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe
sábio que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê tua angústia e acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Aleluia, meu Deus, abençoa o teu povo, enche do Espírito Santo, enche de fé, enche de esperança, enche de força. Levanta nesta noite, Senhor, na força de teu poder, em nome de Jesus Cristo.